Olá, meus irmãos, meus amigos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus e também conversar com meus amigos, né? Nós tivemos um pouco ausente e estávamos em festa aqui na nossa sede e esse final de semana passado não deu para a gente fazer uma live, mas aqui estou para falar um pouco da palavra de Deus e compartilhar com vocês, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz. E dessa feita nós vamos falar sobre o capítulo 12 aos Hebreus, verso 6, que diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém. Amados, vamos falar aqui sobre a disciplina de Deus, a correção de Deus para com todos nós. E dessa feita, eu quero falar sobre os versículos da palavra de Deus, que é maravilhosa. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos aqui um incentivo glorioso do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem faz nós entender a palavra de Deus. Se nós ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos lendo qualquer um livro, né? Qualquer um livro que nós estivermos lendo não tinha efeito quase, uma história contada, né? Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, aleluia, ela nos faz entender, o Espírito Santo faz entender os mistérios da palavra de Deus. Então aqui, o escritor aos Hebreus, você sabe que o Hebreus, nós não temos uma definição correta de quem foi o escritor, né? Mas nós temos aqui o verso 6 do capítulo 12, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Nós às vezes não queremos a correção, né? Queremos sempre só bênção de Deus na nossa vida, queremos só ser bem tratados, e às vezes, com esse carinho que Deus tem conosco, essa bondade de Deus, nós até distanciamos da presença de Deus. E precisa, de vez em quando, o Senhor nos chamar como o pai corrige um filho. Aqui o versículo diz que que pai há que não corrige o seu filho? Qual é esse pai que cria uma família e não corrige os filhos? Então, meus amados, você fica sabendo, nós temos que ficar sabendo que Deus nos corrige. E não podemos misturar a correção de Deus com a aprovação de Deus. Correção é quando a gente está apanhando, né? E filho nenhum quer apanhar. Todo filho, quando apanha, ele resmunga e pensa em largar a casa do pai, pensa em largar a mãe, mas depois passa aquele momento, ele retorna ao seu lar, né? Assim é o ser humano. Quando Deus está nos corrigindo, a gente reclama, a gente fica dizendo coisas com coisa, a gente fica dizendo que Deus está duro conosco. Não, é o amor de Deus. A Bíblia diz assim, ó: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que obedecem, né? E a severidade para os que desobedecem à voz de Deus. Então hoje nosso assunto é esse. Por que será que Deus está me provando? Ou por que Deus está me corrigindo? É porque nós precisamos chegar mais perto de Deus. Aleluia. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se você é filho de Deus,
Se você é filha de Deus, você precisa aceitar a correção de Deus na sua vida. Nós lá em casa éramos 5 irmãos. Eu sou o do meio, tem 2 mais novos que eu, 2 mais velhos que eu. E sempre meu pai corrigia os filhos. Meu pai era um homem duro. Até quem pensava que estava sendo duro até demais. Mas há um provérbio que diz que pé de galinha não mata pinto. Não é verdade? E nós nunca morremos, porque o papai batia em nós, a mamãe batia. Estamos aí, aprendemos a ser homem, mulher, né? As filhas aprenderam a ser mulher de respeito, respeitar as pessoas mais velhas e considerar as pessoas. Então precisamos da correção. Assim é Deus. Deus, quando nos chama, que nós passamos a ser filho de Deus, Ele começa a corrigir também as nossas falhas. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Olha aí. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Tem gente que não quer aceitar a correção de Deus, então você também não é tratado como filho de Deus. Porque filho tem que ser corrigido. Esse pouco dia eu estava pregando e dizendo, se você não corrige o seu filho em casa, o mundo corrige, a polícia corrige, e lá é sem misericórdia. O pai às vezes bate no filho, a mãe bate no filho, mas depois ele chora, tem vezes que ele chora, porque tem amor pelo filho. Mas precisa, a Bíblia diz, não retira a vara do teu filho. Vara de pai e de mãe não mata o menino, não, mas faz ele aprender a ser homem, ser mulher e andar dentro da lei que precisa ser cumprida. Assim também são os filhos de Deus, com respeito à religiosidade, não é? Nós seguimos uma religião e precisamos ter, não é? Não podemos ser fanáticos, não, mas precisamos ser cumpridores daquilo que nós praticamos. Aí a Bíblia diz, se suportais a correção, Deus os trata como filho. Qual é o filho que o pai não corrige? Então, gente, vamos dizer, Deus, mesmo que está doendo a correção, às vezes dói a hora que o Senhor está nos corrigindo, mas pode me tratar como filho, Senhor. Pode me corrigir, eu preciso da sua ajuda. Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, olha, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não tem quem te corrige, se você não tem quem te açoita, você é um bastardo, você não é filho de Deus, entendeu? Nós precisamos entender que quando Deus nos trata, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama, glória a Deus. Além do que tivermos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nós suportamos nossos pais maternos, terrenos aqui, que eles são passageiros, quanto mais o nosso Pai que está no céu, gente. Nós temos que suportar, temos que ser submissos, temos que aceitar a vontade de Deus da nossa vida. Quando nós oramos o Pai Nosso, diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus é que deve estar em primeiro lugar. Aleluia. Porque sem a vontade de Deus, se Deus não agir em nós segundo a sua vontade, nós perecemos. Mas quando aceitamos a disciplina de Deus, quando aceitamos a correção de Deus, Deus agora nos recebe como filho e nos trata como filho, porque Ele está acima de tudo. Então, o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Se o Senhor está te batendo, meu irmão, se o Senhor está chegando a varinha da correção aí na sua vida, dê glória a Deus e aceite a correção de Deus, porque Ele prova o seu amor para conosco, através até mesmo da correção. Aleluia. Não podemos ficar ao léu. Nós precisamos ter quem nos corrige. Precisamos ter alguém que nos dita ordem.
Aleluia. No quartel, por exemplo, um soldado, quando desobedece a ordem do seu superior, ele é punido, às vezes fica preso, fica ali pagando, porque desobedeceu o seu superior. Olha, se no quartel acontece isso, e no reino de Deus, Deus precisa nos corrigir para nós viver em santidade, porque estamos vivendo aqui, passageiros aqui, estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça de Deus. Aqui, gente, aqui tudo é passageiro, aqui há muitas injustiças e haverá muitas injustiças, mas Deus é justo. O justo juízo, ele julga corretamente todas as coisas. Portanto, vamos considerar a correção de Deus na nossa vida para que possamos alcançar de Deus uma vitória que nós estamos esperando. Nós que somos cristãos, aceitamos Cristo e esperamos Ele voltar um dia, porque foi a promessa. Ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador para que fique convosco todos os dias até a consumação do século. E esse Consolador é o Espírito Santo, o qual nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical, que Ele está conosco todos os dias, nos ensinando, nos admoestando o que devemos fazer para se tornarmos um cidadão do céu. E Ele disse, olha, eu vou preparar-vos lugar. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Porque o Senhor corrige a quem ama. Aleluia. Se você aceita a correção de Deus, você está nesse grupo de pessoas que espera a volta de Jesus e Ele voltará muito breve para buscar a sua igreja. O meu conselho nesse dia, para os meus amigos que ainda não professam uma fé religiosa, que você aceite Cristo como Salvador da sua alma, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.